Bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de Deus inunde seu coração e te acompanhe ao longo deste novo dia. Antes de orarmos, feche os olhos e respire fundo. Silencie por um instante o barulho ao redor e o tumulto dentro de você. É nesse silêncio que Deus fala, não com trovões, mas com ternura, porque a oração não é apenas uma prática religiosa, é o fôlego da alma, o ar que mantém o espírito vivo diante do Criador. Muitos buscam soluções em todos os lugares, mas esquecem que o verdadeiro poder nasce de um coração que ora. Uma vida sem oração é como um corpo sem respiração, perde a força, a direção e a esperança. A oração é o fio invisível que liga o céu à terra. Se você deseja ver o mover de Deus na sua história, se almeja transformação, libertação e cura, comece aqui, orando. Não há muralha que resista à voz de quem se ajoelha com fé, porque a mudança verdadeira não começa nas circunstâncias, mas no coração. Comente amém se você deseja respirar a presença de Deus hoje. Quando o coração deseja ser renovado, purificado nas intenções e fortalecido na fé, é preciso buscar a presença de Deus em oração. É ali, no encontro secreto entre o Criador e o Filho, que o espírito cansado encontra descanso. O mundo tenta nos convencer de que força é resistir sozinhos, mas o verdadeiro poder é se ajoelhar diante daquele que governa o impossível. Quando as tempestades da vida se levantam, o medo, a dúvida, a solidão, nenhuma palavra humana acalma o vento. Só o toque divino traz paz. E é na oração que o mar se aquieta e a alma se alinha com o propósito eterno. A oração não é um momento isolado do dia. É uma conversa contínua, um vínculo que se renova a cada suspiro. Deus não busca palavras bonitas, Ele busca sinceridade. Ele ouve até mesmo o silêncio de quem chora e não consegue falar. Escreva glória a Deus, se você crê que a paz vem quando nos ajoelhamos diante dele. Você pode falar com Deus tantas vezes quanto respira, porque Ele nunca se cansa de ouvir sua voz. Quando o coração está voltado para o alto, até o silêncio se transforma em oração. E quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais leve se torna o fardo, mais clara se torna a mente e mais forte fica o espírito. A Bíblia nos ensina essa verdade em Tiago 5, 13 e 18. Ela diz: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. A oração é mencionada repetidamente, porque ela é o centro de todas as situações. Em tempos bons, oramos em gratidão. Em tempos ruins, oramos por consolo. A resposta para cada dor, cada alegria, cada dúvida é sempre voltar o coração para Deus. Comente: Senhor, ensina-me a orar, se você deseja uma comunhão mais profunda com Ele. A palavra diz que Elias era um homem como nós, com as mesmas limitações, dúvidas e medos. Ele não era um super-humano, mas alguém que cria no poder de um Deus que ouve. E quando Elias orou, o céu respondeu. As nuvens se fecharam por 3 anos e meio, e quando ele voltou a orar, a chuva desceu sobre a terra. Isso nos mostra algo poderoso. O milagre não está em quem ora, mas em aquele que responde. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações dispostos. Elias era comum, mas orava a um Deus extraordinário. E é essa fé sincera que move o sobrenatural. A oração fervorosa de um justo tem grande poder. Quando oramos com fé, não repetimos palavras, liberamos promessas. O céu se inclina, os anjos se movem e o impossível começa a acontecer. Comente: Deus é fiel, se você acredita que Ele ainda responde orações hoje. Jeremias 33:3 nos revela uma promessa eterna. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus não apenas ouve, Ele responde. A oração é a ponte entre a fraqueza humana e o poder divino. Quando você ora, o céu se aproxima.
O Salmo 34:15 declara: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso significa que sua voz toca o coração de Deus. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum pedido é ignorado. Mesmo quando o silêncio parece longo, Deus está agindo. Mas é importante entender: orar não é só pedir, é alinhar o coração com a vontade do Pai. Jesus nos mostrou isso no Getsêmani quando orou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a essência da oração verdadeira. Não impor, mas se render. Escreva: seja feita a tua vontade, Senhor, se você deseja viver no centro da vontade de Deus. Às vezes você ora e não vê resposta imediata. Mas isso não significa que Deus não ouviu. O silêncio de Deus também fala. Ele está preparando o tempo certo. A demora nunca é descuido, é direção. Ele trabalha enquanto você confia. A Bíblia nos ensina, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso significa que a oração não depende de palavras longas, mas de uma conexão constante. Até as preces silenciosas, quando nascem da fé, alcançam o trono celestial. E é nesse diálogo fiel que a transformação começa. Às vezes não fora de você, mas dentro de você. A paz substitui a ansiedade. A força ocupa o lugar do cansaço. A esperança renasce onde antes havia desespero. Quando o coração se volta a Deus, a alma encontra descanso. Comente: a paz vem de ti, Senhor, se você já sentiu essa calma inexplicável depois de orar. Filipenses 4:6 e 7 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração é o antídoto da ansiedade. Quando você fala com Deus, não é apenas para pedir, é para descansar. Ele troca o peso da preocupação pelo abrigo da sua presença. O inimigo tenta nos distrair com medo e pressa, mas Deus nos convida a permanecer firmes, confiantes, em silêncio se for preciso, mas em fé. Ore antes de agir, ore antes de falar, ore antes de decidir. A oração não deve ser o último recurso, mas a primeira resposta. Quando o coração se habitua a conversar com o Criador, cada passo se torna mais leve e cada escolha mais sábia. Escreva: confio em ti, Senhor, se você entrega seus medos nas mãos de Deus. A história de Elias nos mostra o que acontece quando uma pessoa comum ora a um Deus extraordinário. Ele não tinha mais fé do que você, apenas usou a fé que tinha. Não era perfeito, mas era persistente. Deus não se move pela eloquência, e sim pela constância. Ore mesmo quando não sentir vontade. Ore mesmo quando tudo parecer parado. A fé não depende do que você vê, mas do que você crê. Às vezes, a oração não muda a situação, mas muda você, e isso já é o maior milagre. Jesus disse em Mateus 21:22, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa promessa não tem prazo de validade. Cada vez que você se ajoelha, o céu toma nota. Cada palavra dita com fé ecoa na eternidade, porque Deus honra o coração que confia. Comente: eu creio no poder da oração, se você confia que Deus ainda faz milagres hoje. Espírito Santo, ensina-nos a orar com sinceridade e fé. Que a oração não seja uma obrigação, mas um encontro. Que cada palavra dita seja como um perfume que sobe até o trono de Deus. Faz-nos compreender que o tempo em oração nunca é tempo perdido. É o momento mais valioso do dia. Renova em nós o desejo de buscar o Pai, não apenas para pedir, mas para estar com Ele. Que nossas casas se tornem lugares de oração, onde a paz habita e o amor floresce. Que nossas famílias aprendam a dobrar os joelhos juntos. Porque um lar que ora unido é um lar protegido. Mesmo quando o coração estiver cansado, dá-nos força para continuar orando. E quando as palavras faltarem, que o Espírito interceda por nós,
com gemidos que não se podem expressar. Escreva: Espírito Santo, ora por mim, se você deseja que Deus te ensine a orar com o coração. Pai amado, transforma-nos através da oração. Que cada clamor molde o nosso caráter e nos aproxime do coração de Cristo. Troca a impaciência pela confiança, o orgulho pela humildade e o medo pela coragem. Ensina-nos a esperar o teu tempo, porque tu nunca te atrasas, apenas age na hora certa. Renova as nossas forças, como diz Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não vemos, a esperar, mesmo quando tudo parece demorado. Que cada oração feita em fé se torne testemunho de vitória. Que cada lágrima regue sementes de esperança e que a nossa vida inteira se torne um reflexo do teu amor e da tua fidelidade. Comente amém se você crê que Deus ouviu essa oração e já está agindo na sua vida. Se você foi tocado por essa oração, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações poderosas que vamos compartilhar. Que cada oração tocada por Deus traga transformação e cura para a sua vida. Que Deus abençoe você abundantemente e que sua graça te acompanhe em cada passo. Amém.